China e Estados Unidos falam em estabilizar relações após reunião de Blinken e Xi Jinping. Visita do secretário de Estado dos Estados Unidos ao país é marcado por reuniões com alta cúpula do governo chinês, incluindo o presidente Xi Jinping. Secretário de Estado dos Estados Unidos Antony Blinken cumprimenta o presidente da China Xi Jinping durante a visita a Pequim. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse na segunda-feira 19 que os Estados Unidos e a China fizeram progresso no sentido de retomar as relações, já que ambos concordam sobre a necessidade de estabilizar as conversas bilaterais entre duas superpotências. Depois de 2 dias de reuniões em Pequim com altos funcionários do país, incluindo o presidente Xi Jinping, o principal diplomata dos Estados Unidos reafirmou que há questões cruciais entre nações que permanecem sem solução, mas ele disse ter esperança e expectativa no restabelecimento de melhores comunicações e de chegar a um melhor engajamento no futuro. Blinken é o primeiro secretário de Estado dos Estados Unidos a visitar Pequim em 5 anos e suas conversas com membros da cúpula chinesa foram vistas como um teste decisivo para diminuir a desconfiança persistente entre dois governos. Ficou claro que a relação estava em um ponto de instabilidade, afirmou Blinken em uma coletiva de imprensa da capital chinesa na segunda-feira 19. Ambos os lados reconhecem a necessidade de trabalhar para estabilizá-lo. Venho a Pequim para fortalecer os canais de comunicação de alto nível, para esclarecer nossas posições e interações em áreas de desacordo e para explorar áreas das quais podemos trabalhar junto em nossos interesses, nos alinhar em desafios transnacionais compartilhados, disse Blinken. Não vamos ter sucesso em todas as questões entre nós em um só dia, mas em uma variedade de áreas nos termos que definimos. Para esta viagem fizemos progresso e estamos avançando. Entretanto, quero enfatizar mais uma vez que nada disso é resolvido com uma visita, uma viagem, uma conversa, é um processo. Resultou uma questão-chave que não foi resolvida foi a restauração das comunicações militares entre os Estados Unidos e a China. Os contatos entre os principais oficiais militares do país permanecem congelados e 2 incidentes recentes trouxeram preocupação de que a relação já abalada pode piorar. A China rejeitou recentemente uma reunião entre o secretário de Defesa norte-americano Lloyd Austin e o ministro da Defesa chinês Li Shangfu, que está sob sanção do governo dos Estados Unidos e Singapura, embora os dois tenham conversado brevemente. Blinken disse que, embora ele tenha levantado as necessidades de ter mais tais canais de comunicação, repetidamente em suas reuniões, não havia nenhum progresso imediato. Neste momento, a China não concordou em avançar com isso. Eu acho que esse é um problema que temos que continuar trabalhando. É muito importante que restauremos esses canais, opinou. O secretário do Estado dos Estados Unidos disse que suas conversas tocaram na guerra da Ucrânia e da Coreia do Norte e que ele levantou preocupação dos Estados Unidos compartilhada por um número crescente de países sobre ações provocativas da República Popular da China, do Estreito de Taiwan, bem como dos mares da China Meridional e Oriental. Disse ainda que a posição dos Estados Unidos sobre Taiwan não mudou e pressionou a China sobre os direitos humanos. Nas suas reuniões com altos funcionários chineses, Blinken também observou repetidamente que procurou esclarecer a posição econômica dos Estados Unidos em relação à China e enfatizar que os Estados Unidos não estão tentando conter a China economicamente. Há uma diferença profunda para os Estados Unidos e para muitos outros países entre diminuir o risco e separar-se, observou. Navios de guerra chineses navegam próximo ao torpedeiro dos Estados Unidos no Estreito de Taiwan. Ilha é tema sensível para 2 países. 3 do mês 6 de 2023 sofreu distribuição de informação visual Randost via Reuters. Nós buscamos diminuir o risco e diversificar. Isso significa investir em nossas próprias capacidades e em cadeias de suprimentos seguras e resilientes, além de buscar a igualdade de condições
para nossos trabalhadores e nossas empresas defender nosso país contra práticas comerciais nocivas e proteger nossas tecnologias críticas para que elas não sejam usadas contra nós, enumerou. Blinken disse que a China assegurou aos Estados Unidos e a outros países que não fornecerá ajuda letal à Rússia e que não viu nenhuma evidência que contradiga isso, notando que a fala da China estava de acordo com as declarações feitas nas últimas semanas. O que nos preocupa continuamente, no entanto, são empresas chinesas que podem estar fornecendo tecnologia que a Rússia pode usar para avançar sua agressão na Ucrânia. Pedimos ao governo chinês para ficar muito vigilante nesse ponto, acrescentou Blinken. O secretário americano disse que abordou os direitos humanos na reunião, incluindo as violações de direitos humanos em Xinjiang, Tibete e Hong Kong. Ele também disse ter tratado a situação de cidadãos norte-americanos detidos ilegalmente e aqueles que enfrentam proibição de saída da China. Sobre áreas de cooperação em potencial, o principal diplomata dos Estados Unidos disse que os dois lados concordam em explorar a criação de um grupo de trabalho para que possamos desligar o fluxo e precursores químicos para o fentanil. A China é um dos principais produtores desses produtos que são usados para produzir a droga sintética altamente mortal que ceifou a vida de milhares na América do Norte. Encontro de alto risco. O secretário de Estado dos Estados Unidos descreveu suas conversas com as autoridades chinesas Wang Yi e Qin Gang como sinceras, substantivas e construtivas e disse que seu encontro com o presidente da China foi importante. No entanto, a reunião não foi confirmada publicamente. Até pouco tempo antes de sua realização, a incerteza quanto ao fato de Xi e Blinken se reunirem durante a vista de 2 dias destacou ainda mais as complicadas relações dos Estados Unidos-China. Uma falha em agendar uma reunião presencial teria sido vista por Washington como uma desfeita, rompendo com uma série de visitas anteriores de líderes diplomatas americanos. A reunião, que afinal acontece no importante Grande Salão do Povo de Pequim, só foi anunciada publicamente pelos Estados Unidos cerca de 1 hora antes de começar. Ela durou cerca de meia hora, começando às 16h34 no horário local e terminou às 17h09, de acordo com um funcionário do Departamento de Estado. O mundo precisa de uma relação sino-americana estável e global. A China e os Estados Unidos poderem se dar bem, têm uma influência sobre o futuro e o destino da humanidade de Xi e Blinken. De acordo com a leitura chinesa da reunião, a China respeita os interesses dos Estados Unidos e não vai desafiar ou substituir os Estados Unidos. Da mesma forma, os Estados Unidos também devem respeitar a China e não prejudicar os direitos e interesses legítimos da China, acrescentou Xi. O comunicado disse que Xi disse a Blinken que o mundo precisa de relações estáveis entre China e os Estados Unidos e que o futuro da humanidade depende de ambos se darem bem. As duas potências globais têm estado cada vez mais em desacordo com uma série de questões que vão desde os laços estreitos de Pequim com Moscou até os esforços americanos para alimentar a banda de tecnologia avançada China. No início do ano, um balão de vigilância chinês foi detectado flutuando pelos Estados Unidos e pairando sobre locais militares sensíveis antes de finalmente ser derrubado por um avião de combate americano. O caso complicou ainda mais as relações e resultou em Blinken cancelando uma visita anterior a Pequim. Desta vez, a missão diplomática avançou. O secretário de Estados Unidos, Antony Blinken, chega a Pequim, na China, em 18 de junho. Lians Miller, Reuters. Uma escolha precisa ser feita. Uma reunião de cerca de 3 horas entre Blinken e Wang na manhã de segunda-feira destacou os profundos desafios de superar a desconfiança e o atrito desse relacionamento. A crescente influência do governo chinês a nível internacional e os controles cada vez mais autoritários do país levaram os Estados Unidos a reformular a forma como gere suas relações com o poder nos últimos anos. Repetindo a retórica típica de Pequim, Wang culpou a percepção errada de Washington sobre a China como a
causa raiz do declínio das relações dos dois lados, exigiu que os Estados Unidos parassem de suprimir o desenvolvimento tecnológico da China e de alimentar a ameaça da China, de acordo com a leitura da emissora estatal chinesa CCTV. Temos que inverter a espiral descendente das relações China-Estados Unidos, promover um regresso a uma via saudável e estável, e juntos encontrar o caminho certo para a China e os Estados Unidos coexistirem na nova era, disse Wang. Para ele, a visita de Blinken veio em uma conjuntura crítica das relações Estados Unidos-China, onde uma escolha precisa ser feita entre diálogo, confronto, cooperação ou conflito. Wang também reiterou que Taiwan é um dos principais interesses da China sobre quais não tem espaço para acordo ou recuo. A ideia democrática com o governo próprio que o Partido Comunista Chinês reivindica para si, mas nunca controlou, tem sido cada vez mais um ponto quente da relação Estados Unidos e China. No geral, os comentários de Wang tiveram um tom mais combatível do que os do ministro das Relações Exteriores da China, Qin, que se reuniu com Blinken no dia anterior. Qin disse que ambos os lados concordam em promover o diálogo, o intercâmbio e a cooperação e manter interações de alto nível de acordo com a leitura do governo chinês. A reunião de domingo de Blinken com Qin, que durou mais de 5 horas e depois terminou com um jantar de trabalho, resultou em progresso em várias frentes, com ambos os lados mostrando um desejo de reduzir as tensões, disse um alto funcionário do Departamento de Estado a repórteres no domingo. Diferenças profundas entre Estados Unidos e China, no entanto, também ficaram claras durante a reunião, acrescentou o funcionário. Embora Qin detenha o cargo de ministro das Relações Exteriores, ele exerce menos poder do que Wang, que dirige a política externa do país por meio de sua posição da liderança central do partido. A visita originalmente agendada de Blinken para o início de fevereiro foi retratada como uma continuação de um encontro cara a cara amigável entre Joe Biden e Xi Jinping à margem do G20 em Bali em novembro. A reunião, a primeira em pessoa entre os dois líderes como presidente, era visto como um passo crucial para restaurar certas linhas de comunicação. No ano passado, o governo chinês havia cortado as relações após uma visita da então presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan. Tanto os Estados Unidos como a China tinham minimizado a possibilidade de um grande avanço durante a visita de Blinken. Antes da reunião, o governo dos Estados Unidos teve o cuidado de gerenciar as expectativas com um alto funcionário do Departamento de Estado na semana passada, dizendo aos repórteres que ele não espera uma longa lista de resultados. Enquanto isso, ambos os lados também estão navegando com as reuniões, jogam seus respectivos públicos nacionais. Os Estados Unidos, a forma como combater fortemente a China tornou-se tema de um debate político acalorado. Alguns legisladores criticaram o governo Biden por conversar com a China. A China considera Washington como um ator que vem ativamente tentando frustrar o seu desenvolvimento. Também está muito ciente de que os Estados Unidos estão indo para um ciclo eleitoral presidencial onde a retórica contra o país pode se intensificar ainda mais. Seus funcionários também se encontram com Blinken em um ambiente onde a mídia estatal e a retórica oficial da China há muito retratam o governo americano como um ator de má-fé responsável por desestabilizar os laços. Perik Wang, Nactagan, Mengsheng Zhang e Marta Zhou da CNN contribuíram na reportagem.